Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Essa dinâmica, a ordem aqui, não tira máscara, põe óculos. Às vezes você fica meio enrolado com isso. Mas a gente ajeita. Graças a Deus nós estamos seguindo bem aí em Apocalipse, na exposição do livro de Apocalipse, e hoje nós chegamos no capítulo 17, por gentileza, abre aí e deixa aberto no capítulo 17, que já a gente vamos ler, né? Agora, antes, nós iremos orar, pedir a Deus que ajude a gente a entender a sua palavra. Oremos. Querido Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, em todos os momentos, sobre todas as coisas, Senhor. Em todas as coisas nós precisamos do Teu auxílio, da Tua força. E agora, de uma forma especial, para a gente entender a Tua palavra, pedimos ao Senhor, humildemente, que ilumina o nosso entendimento. Ilumine, ó Deus, dá-nos compreensão do que nós vamos ler na Tua palavra. Fale conosco, transforma-nos, ó Deus. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Bom, sem também a gente delongar, nós vamos direto para o texto. E como nós temos feito, nós estamos lendo por etapa e vamos tentando explicar aí as partes que nós vamos lendo. Então, do verso 1, por gentileza, até o verso 8, acompanhe, ou melhor, até o verso 12, acompanhe comigo a leitura. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo à mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que vistes era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas perecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, todos dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta que era e não é também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino,
mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Bom, vamos tentar entender um pouco sobre o que o texto está nos dizendo. Na verdade, até aqui, fomos apresentados a 2 aliados de Satanás. A besta que emerge do mar, cuja a atuação dela é exercida através dos governos tiranos, governos avessos aos princípios divinos, e a besta que emerge da terra, que opera por meio das falsas religiões, encarregadas de confundir e levar as pessoas à prostituição religiosa. Quanto à Babilônia, o terceiro aliado de Satanás, do dragão, tínhamos pouca informação. No capítulo 14, verso 8, foi mencionado a queda dela. Caiu a Babilônia. No capítulo 16, verso 19b, também está dizendo que Deus se lembrou da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Mas aqui no capítulo 17, teremos mais informações sobre a atuação da Babilônia. Em espírito, na verdade, João é levado para o deserto. E ali ele vê uma mulher. Ele é levado em espírito e vê uma mulher que está montada numa besta, uma besta horripilante, cheia de blasfêmias. E essa figura do deserto representa a caminhada da igreja no período que vai da ascensão de Jesus até a sua segunda vinda. E lá em Apocalipse 12, do verso 1 ao verso 6, na verdade o Apocalipse 12 vai falar dessa tentativa de Satanás em barrar o plano de Deus para a salvação da humanidade. Todo o capítulo 12 descreve as tentativas que Satanás tem contra os planos do Senhor. E ali diz que a mulher esplendorosa, que dera a luz a Jesus para reger as nações com cetro de ferro, essa mulher é a igreja, ali do capítulo 2. Diz, ela fugiu, depois que ela dá a luz ao menino, ao varão que vai reger as nações com cetro de ferro, o texto fala que ela fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado o suprimento para permanecer ali 1260 dias. E esse tempo nós entendemos que é esse período que corresponde entre a ascensão de Jesus até a segunda volta de Jesus. O diabo, que até então tinha livre acesso tanto na terra quanto no céu, ao não conseguir a concretização de impedir os planos de Deus em Jesus, ele então é expulso do céu para a terra e furioso ele vem pelejar contra a igreja. A Babilônia ela é descrita pelo apóstolo como uma mulher de vestes finas, adornada com muito luxo, e de tudo que representa as riquezas desse mundo, ouro, pedras preciosas e pérolas. Em sua mão, no entanto, um cálice de ouro cheio de abominações, imundícias e prostituição, indicando que suas ações visam fomentar e promover todo tipo de corrupção em seus amantes, em seus seguidores. Babilônia é a mãe de todas as meretrizes e abominações na terra. Ou seja, ela é o espírito de autonomia, luxúria e prazeres desregrados, enraizados no coração do homem sem Deus, e que incita esses homens a se posicionarem contra a Deus, contra a sua igreja.
a gente vai perceber o espírito de rebeldia, esse espírito de autonomia, de independência de Deus, lá em Caim, quando ele foge de Deus e ele constrói uma cidade, coloca o nome do filho dele, de um dos filhos dele, que é Enoque. Não o Enoque que andou com Deus. Depois a gente vai ver, nisso é a tentativa do homem, né, no caso Caim, de ter segurança sem a presença de Deus, sem interferência de Deus. Ele construir o seu mundo, construir a sua história à parte de Deus. As cidades representam muitas das vezes isso. Por isso que a Babilônia, ela é vista como a cidade, né, que conduz as pessoas a todo tipo de prazeres, que tenta as pessoas a todo tipo de sedução para serem independentes de Deus, que fomenta no coração do homem todo tipo de vaidade, né, de autossuficiência. E depois a gente vai ver isso lá, Gênesis, com a Torre de Babel. Babel, da onde vem o nome Babilônia, da onde vai nascer também, às margens do rio Eufrates, a civilização, os assírios, né? Toda a comunidade babilônica, dos caldeus. Então, a tentativa de ser célebre o nome, de ter o nome acima de todos, é a vaidade que vai tomando conta do coração do homem. Muitas cidades, elas são símbolo de perdição. Se nós olharmos, diz que Las Vegas é uma dessas cidades, símbolos de todo tipo de luxúria, né, de sedução, de vaidade, e tantas outras cidades, em proporções maiores ou menores, muitas das vezes, elas indicam isso, a vaidade humana, né, a busca pelo prazer desenfreado, sem Deus, conquistar autonomia, autossuficiência, felicidade, sem a direção e sem a presença de Deus. Então, esse espírito, ele anda intimamente também ligado à besta que emerge da terra na figura dos governos ímpios e que representam o anticristo. Essa besta que aparece aí, de cor vermelha, escarlate, ela toda cheia de blasfêmia, ela é o primeiro aliado, né, descrito no capítulo 3 de Apocalipse, primeiro aliado de Satanás, que é vista nos governos tiranos, ímpios, que oprime, que produz todo tipo de corrupção, todo tipo de crueldade, todo tipo de domínio sobre a vida das pessoas. E essa meretriz, ela está sentada sobre ele. Ele a carrega, ele a conduz. Então você vê que os aliados de Satanás e Satanás são praticamente a mesma coisa, são espíritos influenciados por ele, usados por ele. E a meretriz, ela é também exatamente, ela desempenha exatamente esse papel também, né? Então João vê as terríveis investidas de Satanás contra a igreja por meio da sedução, dessa sedutora meretriz, suas atrocidades contra os fiéis, e ele fica grandemente espantado, horrorizado com aquilo que ele vê. Porque o verso diz que ela está aí com o sangue, né? A sua taça está cheia de sangue dos que servem ao Senhor, dos profetas, da igreja. O próprio anjo, então, explicou a visão para João
identificando as 7 cabeças como sendo os montes e também reis. Alguns passados, um presente. Então, os reis que já passaram, né? Então, há várias interpretações que eram contadas mesmo entre os reis do próprio Império Romano, e na época de João ali, quem estava no comando, no Império, era Vespasiano, mas não se limita a isso, não se limita apenas a um tempo. A ação diabólica, ela vem desde o momento em que Deus, lá no Gênesis, fala que a semente, colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente de Satanás. Ele tenta de todas as formas dominar e criar um mundo à parte para competir com Deus, para impedir os planos de Deus. Então ele tem a sua atuação em todo o processo da história humana. E usou vários e vários reinos e impérios como figura da besta que se opõe contra Deus e contra o seu povo. E aí fala-se sobre o reino dos assírios, a Babilônia antiga, ainda sobre a figura de Hammurabi, os assírios, os medo-persas, a nova Babilônia na figura de Nabucodonosor, e depois o grego, o império grego-macedônio, se eu não me engano, e por fim agora, que estava presente, era o Império Romano, o que ainda estava. Então essa é a noção que João tem e a interpretação que a gente pode tirar para nós, de que são atuações da besta através dos governos, dos impérios, ao longo de toda a história. Aí ele vai dizer que os 10 chifres que vi, verso 16, e a cabeça, esses odiarão a meretriz, e as farão devastada e despojada. Ou melhor, os 10 chifres, aí do verso 12, os 10 chifres que vi são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Esse é um tempo que não podemos considerá-lo cronológico, mas é um período também. E compreende justamente esse período em que acaba o Império Romano e todos os demais reinos que vão surgindo, lideranças e tudo que vai se opondo contra o Senhor, que vão se aliando, que vão se organizando numa espiral até chegar no grande dia da manifestação desses poderes num único homem, né? A personificação numa pessoa de todas essas manifestações, tanto da besta que emerge da terra, quanto da besta que emerge do mar, quanto desse espírito de Babilônia, essa realidade da meretriz, num único homem, que é o anticristo, que lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai tratar dele. E a sua intenção é sentar no trono de Deus. Então o texto ele tá se referindo tanto àquilo que está acontecendo, que já passou, o que está acontecendo, e também àquilo que haveria de acontecer. Bom, verso 13 até o verso 18. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele.
Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que vistes e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Meus irmãos, antes da gente seguir só um pouquinho, o verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Esse texto está falando justamente do domínio que Satanás tinha antes dele ser expulso do céu. Ele dominava as nações. Então ele era. E não é porque ele foi derrotado por Jesus Cristo. Mas mesmo ele, e ele é lançado no abismo, lá no capítulo 9, se eu não me engano, ele está no abismo, mas ele tem influência sobre as coisas através dos seus aliados. Por isso que o texto está dizendo, era e não é. Ele tinha poder, mas isso foi tirado dele com a vitória de Jesus Cristo na sua crucificação em cima do Gólgota. Está para emergir do abismo, lá de onde ele está. Mas ele sai para quê? Para ser lançado no lago de fogo. Então a gente entende que, embora os inimigos de Deus, eles não brincam, eles estão atuando, eles já estão vencidos pela obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E aqui agora, a partir do verso 13, a gente vê isso com muita clareza. Quando o texto está dizendo, tem estes um só pensamento, quer dizer, eles se aliam e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem a fim de lutarem contra o Cordeiro e seus eleitos, mas são derrotados pelo Cordeiro. Essa derrota já aconteceu, a gente sabe disso. Quando Jesus foi imolado em nosso lugar. Por isso o termo pelo Cordeiro, derrotados pelo Cordeiro. Jesus é o sacrifício que Deus aceitou plenamente. E tirou das garras de Satanás toda a autoridade que ele tinha. E de todos os seus inimigos. O anjo explica ainda que a água representa as nações e povos do mundo. Então, quer dizer, se a meretriz está sobre as águas, a sua influência é sobre os povos. Ela tem lutado para seduzir as pessoas, para que elas não caminhem com Deus, para que elas busquem a sua autonomia, as suas vaidades, se deleitem nos prazeres e não busquem e não queiram buscar ao Senhor.
mas são derrotados pelo Cordeiro. O anjo explica ainda que a água representa as nações e povos do mundo, e que os 10 chifres, assim como a besta, odiarão a prostituta, e a destruirão no fogo por ordem de Deus. E ele encerra declarando: a mulher que vistes é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Com todas as suas manobras, Deus está acima de todas as manobras. Nada acontece sem a permissão de Deus. Até mesmo o mal só vai aonde Deus permite. E até mesmo o mal, nas suas armações, cumpre os desígnios de Deus. E eles mesmos se estranham e se unem contra a meretriz e a destroem. Assim o texto nos mostra a segurança que o povo de Deus tem por pertencer ao Senhor Jesus. O que nós podemos tirar para nós aqui, para reforçar o que nós lemos nesse capítulo? Primeiro, que a Babilônia, ela é um inimigo sedutor. Satanás tem usado, ao longo da história, toda a capacidade de sedução dessa prostituta para atrair e dominar os homens, em especial os crentes, para desviá-los do caminho do Senhor. Ela não brinca. Ela se apresenta de forma muito sedutora, muito bem vestida, muito bem cheirosa. Ataca com todas as forças para seduzir o povo de Deus, para desviá-los, para levá-los à prostituição. O objetivo dessa grande meretriz é fascinar a humanidade com a luxúria, vícios e todo tipo de prazeres mundanos para atacar a santidade de Deus. Portanto, toda vez que cedemos às inclinações da carne, em certo sentido, estamos nos prostituindo com essa meretriz. Mas aqui não é só sexo, qualquer tipo só de prazeres na área sexual. Também o fascínio pelo poder, a ganância, e todo tipo de sedução que ela puder fazer para nos afastar de Deus, ela faz. Ela sabe seduzir. A mídia usa muito bem isso, né? Usa mulher praticamente pelada para falar de balinha, para falar de leite ninho. Para atrair. Usa ganhar dinheiro fácil para atrair as pessoas e afastar de Deus. Entra nesse negócio aqui que você vai ganhar dinheiro. Vem. Isso é fácil. Ó, fulano ganha tanto, daí você vai ganhar tanto, e daqui uns dias você está não sei o quê. Ela sabe afastar as pessoas de Deus. E a gente precisa saber que ela é muito sedutora e ela está mirada em mim e em você. Segundo, que os aliados de Satanás são marcados pelo desafeto. São marcados pelo desafeto. Os servos do Senhor, eles são unidos com Jesus Cristo e uns com os outros, pela obra realizada por Jesus Cristo, por ter o Cordeiro morrido para nos purificar de todo o pecado, nos justificar diante de Deus e nos selar com seu Espírito Santo, que nos une, que é o vínculo que nos une. Mas, para que a gente viva em amor, em respeito, em ajuda mútua, em perdão, em cuidado verdadeiro. Mas aqueles que são aliados de Satanás, as motivações são outras.
Eles são movidos pelos interesses egoístas e destrutivos. Basta qualquer contrariedade e já se voltam um contra os outros. Por quê? Porque não há amor. Porque não há perdão, não há paciência. O que existe é ganância, é ódio, é morte, é destruição. Num determinado momento, a besta e os reinos ímpios se voltam em ódio e destroem a meretriz. É muito fácil, às vezes, pessoas mal intencionadas se organizarem para fazer o mal. Mas elas não mudam a camisa também para tirar a vida uma da outra, não. Para poder tirar do caminho dela. Eu lembro de um caso aqui, a gente tratava dele aqui, uma pessoa aqui da Vila Moraes, muito custosa, roubava, estava na cadeia, a igreja, nós ia lá visitar, não era membro aqui da Vila Moraes, e a gente ia, às vezes era um terror, às vezes estava num bar, e eu era menino, aqui no bairro ainda, eu lembro disso antes, né, depois de eu conhecê-lo aqui na igreja, e a gente tinha até que sair do bar, porque era perigoso ele arrancar de uma faca e esfaquear as pessoas sem mais nem menos, era o capeta mesmo, ali para fazer mal para os outros. E de repente, uma pessoa pega ele e dá tanta facada nele, que ele ficou muito tempo internado em Goiânia. Mas ele era um instrumento diabólico para fazer mal para as pessoas. Muitas pessoas foram prejudicadas pelas ações desse rapaz. E a tia Netinha, depois que ele saiu da cadeia, do hospital, veio depois de 3 meses em Goiânia, ele veio ficar aqui. A tia Netinha era uma diaconisa aqui, a fundadora da igreja, e ela começou a acompanhá-lo, trazê-lo para a igreja, e aí foi onde a gente pôde ter uma convivência melhor. E nós explicávamos para ele sobre isso. Falou, olha, o diabo, ele usa cada um de nós se a gente der brecha. Mas o dia que ele não precisar mais de nós, ele vai matar a gente. O diabo mata os seus aliados. Enquanto Jesus Cristo dá vida, o diabo quer destruir. Esse é o interesse dele. E quando aquele rapaz já estava melhor, já estava podendo caminhar, já estava podendo circular, voltou novamente para o crime, mas foi só uma semana. Deram um tiro só e ele morreu. Porque ele já estava mutilado, ele já não aguentava muita coisa. Ele já não tacava tanto terror nas pessoas. Os aliados de Satanás são marcados pelo desafeto. De modo que ficar do lado desses poderes malignos por causa de prazeres temporais é decidir pela solidão, pela frustração, pelo pior tipo de derrota que alguém pode ter no seu final e pior tipo de sofrimento que a pessoa pode ter. Não tem um futuro brilhante, não. Isso sem contar do acerto com o Pai. O Cordeiro, terceiro lugar, o Cordeiro e seus seguidores são vencedores. Deus tem o controle de todas as coisas. E Ele tem sustentado o seu povo. Apocalipse, para encorajar os crentes a testemunhar com perseverança e satisfação sobre a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, ele não cansa de mostrar que Deus e seu povo são vitoriosos sobre todos os seus inimigos. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo povo de Deus, a eles é assegurado a vitória e um futuro triunfante, vida em abundância. Vale a pena andar em fidelidade servindo ao Senhor Jesus e rejeitar todos os encantos, seduções e prazeres que a grande meretriz tem oferecido à humanidade, em especial aos cristãos. Os inimigos de Deus farão de tudo para seduzir e destruir
os que pertencem ao Senhor Jesus. No entanto, pelejarão eles contra o Cordeiro, verso 14, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis quem eles estão enfrentando. E aí não tem como vencer. E também vencerá com Jesus os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, aqueles que estão com ele. É muito diferente a gente apreciar Jesus e apenas apreciar Jesus daqueles que estão com Jesus, estão em Cristo Jesus, pertencem a ele. Muitos cristãos afirmam que foram chamados por Deus, são eleitos de Deus, mas vivem na mais profunda prostituição na sua caminhada. Está envolvido nesse mundo orquestrado pela grande meretriz. E cada vez mergulha mais nesse mundo. As testemunhas do Senhor são mesmo os chamados, os eleitos, mas também vivem na mais profunda e determinada fidelidade ao Senhor. A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, determina, nossa maneira de viver, determina e mostra se nós somos fiéis ao Senhor ou se somos amantes da Babilônia. Eu quero fazer uma pergunta para o seu coração, para a gente encerrar aqui. Antes, a gente precisa entender que Deus tem um controle e Ele faz os inimigos virarem contra eles mesmos. Vários momentos na história a Bíblia mostra para nós que Deus infundiu o terror no coração dos inimigos de Israel e esses inimigos se viraram espada contra eles mesmos e Israel não precisou nem levantar, nem ir para a guerra. Deus fez eles, os inimigos, se matarem. Deus está no controle de todas as coisas. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer ao seu coração e ao meu coração: de que lado você está? A quem você tem servido? A quem você tem acompanhado? Com quem você está? Ah, mas eu sou chamado, eu sou eleito do Senhor e ninguém tasca. Mas naquele dia o Senhor vai falar assim: bendito, vinde bendito de meu Pai, porque fostes fiéis. Não há espaço para prostituição no povo de Deus. O povo de Deus vive em fidelidade com o Senhor. De que lado nós estamos? Feche seus olhos, por gentileza. Ainda é tempo de arrependimento. Hoje é noite de salvação. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Como tem sido o seu viver? Você faz parte desses fiéis do Senhor? Deus seja louvado, porque nos dá hoje a oportunidade de arrepender e de nos voltarmos para Ele. Fala no seu coração ao Senhor.
Você rejeita o mundo, todas as ofertas desse mundo, toda sedução, todo mal, toda obra de feitiçaria, toda obra de prostituição. E se entrega a Ele. Pai querido, no nome de Jesus, nós pedimos misericórdia nesse tempo de tanta artimanha do inferno para seduzir nossas mentes, nossos corações, com tantas filosofias, com tantas maquinações para nos confundir, para que nós abandonemos a vida de santidade, de compromisso com o Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, da sua igreja. Senhor, salva pessoas nessa noite. Restaura, ó Deus, o compromisso daqueles que estão enfraquecidos, estão seduzidos. Ó Deus, os alcance nessa hora. Desperta-os, ó Deus, para que possam sacudir a poeira, levantar, ó Deus, e caminhar na tua direção, e caminhar contigo para toda a eternidade, vitoriosa em Cristo Jesus.